Lembrando para vocês que isso aqui não tem intuito de ensinar a jogar, e sim que pode tirar proveito para tirar carta C mais E. A última coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte: chegando na empresa, tem essa coisinha verde aqui, ó, que quando nós chegamos nela, vai dar a opção de deixar tudo aqui para alguém fazer a manobra, ou nós mesmos que vamos fazer. Ele dá lá Enter ou A. No caso aqui eu vou apertar Enter, e aí vou optar, no meu caso aqui, pela que dá mais trabalho, para que eu possa aprender a manobrar. Isso eu sugiro que se faça também, porque no final das contas o mais importante é aprendermos a manobrar do que conduzir na própria estrada. Bom, terminei agora meu exame da C mais E. Eu não falei nada, mas essa foi a minha segunda prova. Na primeira eu não passei, eu não consegui fazer marcha atrás, fui 5 vezes à frente, estava muito nervoso. E uma dica também para vocês: eu fiz uma aula às 8 e exame às 9. Portanto, as coisas foram muito corridas. Não, me engano. A aula foi às 7 e o exame às 8, então peguei tudo muito corrido. Então não aconselho ninguém a fazer exame muito cedo ou muito tarde. Por volta da hora do almoço é o melhor. Hoje eu fiz a aula antes do exame, porque sempre se tem uma aula antes, mesmo no caminhão no qual se vai fazer a prova, e por acaso o caminhão que eu estava acostumado a conduzir era um menor e ele não estava disponível para a aula de condução, mas sim para o exame. Como eu fiz a aula num caminhão maior, com 16,5 metros, e a aula correu bem e eu tinha chumbado ou não passado na outra vez no vermelho, eu decidi fazer no caminhão maior. O que acontece com o caminhão maior? Te exige mais na condução para frente. Nas mudanças de direção, tem que saber abrir mais as curvas e ver direitinho para não se tocar o passeio. Enquanto que o menor não precisa disso. Agora, na marcha atrás e no estacionamento, ele é mais fácil, se perde menos o controle na marcha atrás. Então, é uma dica para vocês escolherem o caminhão no qual estão mais acostumados. Aqui em Portugal, o exame consiste em dar umas voltas, fazer o estacionamento. Não é um estacionamento muito difícil, é um estacionamento no qual se tem bastante largura e bastante distância. Então eles querem ver principalmente como está a sua condução, de maneira que você tenha um mínimo de um domínio. Logo após o estacionamento, eu fiz o atrelar e desatrelar, que consiste em botar o cone sinalizador, botar o calço, subir as patolas, tirar as mangueiras, puxar a trava da quinta roda e puxar o caminhão à frente, só o reboque à frente, pôr ele ao lado, voltar à frente, encostar, engatá-lo, e aí fazer todo o processo ao contrário, que é colocar as mangueiras, baixar as patolas, tirar o cone sinalizador e o calço. Correu bem o exame porque eu passei, mas eu cheguei ao final do exame, eu perguntei ao senhor examinador, senhor engenheiro examinador, como é que tinha corrido. Ele falou: olha, não foi o ideal, mas o senhor passou. Bom, passar por muito ou passar por pouco, eu queria era passar. Então, fiquei bem nervoso, mas fica a dica aí para tentar a pessoa ficar mais calma possível, tentar encarar o exame como se fosse uma aula, tá? E fica faltando aqui então agora o meu exame do CAM, no qual eu já fiz as aulas do CAM, 140 horas aula,
e agora o exame está marcado para daqui a uma semana. Então, quinta-feira que vem, eu vou a Santarém para fazer a prova do CAM. Após isso, recebendo a documentação, eu estou habilitado para fazer caminhão. Eu quero fazer o internacional e começar como segundo, porque aqui fica a dica: a melhor oportunidade para alguém começar nessa carreira é o internacional como segundo. Vai se trabalhar muito, porque se dirige muito, porque se dirige 4 horas e meia um, 4 e meia outro, 4 e meia um, 4 e meia outro. Então no final fica-se quase 20 horas a conduzir, depois é que se vai descansar. Tem os cartões tacógrafos, esse inclusive eu vou pedir hoje, eu estava aguardando para eu passar ou na prova do carro ou na prova de condução para tirá-lo. Então hoje eu já vou pedir o meu cartão tacógrafo. E aí, passando no CAM, eu fico só no aguardo da documentação chegar pelo IMT em casa. O IMT aqui em Portugal é um problema. A gente não pode confiar que o documento vai chegar da maneira que a gente quer. Mas é assim que funciona. Eu já tenho o cartão de saúde europeu, que todos vão precisar também. E aos poucos eu vou dando um pouco mais de dica para vocês. Eu estou agora fazendo 40 anos de carta de condução. Em outubro deste ano faz 40 anos que eu tirei a primeira carta de condução no Brasil, em Belo Horizonte. E aqui, depois de 40 anos, eu então estou apto a conduzir um caminhão semi-reboque, até com 44 toneladas. É um bocado aventureiro eu buscar isso com 57 anos, mas a vida dá voltas e é o que está a pagar mais aqui em Portugal, e para uma coisa que vai te dar oportunidade. Aonde você vai conseguir um emprego com 57 anos de vida sem experiência naquela área e pagando bem? Esse é uma área. Há um déficit aqui na Europa de caminhões, de caministas muito grande. Então eu vou seguir os passos aí de alguns conhecidos que já fizeram, e alguns também caministas que têm canais no YouTube. Graças a vocês também, todos os caminhonistas aí que tem site no YouTube também foram uma fonte de inspiração, uma fonte de desejo, né, de seguir a carreira aí. Vamos ver se eu me adapto, porque é um trabalho pesado, muito pesado. Vai ficar fora sem ver a família muito tempo, isso é um problema, mas tem uma vantagem de se conhecer coisas, países, cidades, falar línguas, coisas que eu gosto. Então, mais pra frente eu dou detalhes, como esse processo ainda vai ocorrer, e qualquer dúvida deixa comentário aí, eu respondo, não há problema algum. Bom, saí de Santarém agora, centro de exames do CAM, específico do CAM, aqui em Santarém. Fica 1 hora e pouco de Lisboa. É uma boa opção para quem vai fazer o CAM, porque aqui sempre tem vagas há uma semana que possa marcar para frente. Então é a melhor opção que eu acho aqui, que eu achei, do que ficar em Lisboa esperar por um exame que pode demorar até 3 meses. Bom, todo o processo está terminado, tudo que eu tenho que fazer agora. Eu preciso agora esperar chegar minha carta de condução, que deve chegar, como a maioria das pessoas está a falar, em 2 semanas. Eu considero 3, porque do IMT
eu não espero muita coisa. Então, se chegar em 3 semanas, para mim, eu acho que estou no lucro. Então, não sei se essa semana, mais uma ou mais 2 semanas. Então, desde o processo que eu terminei o TVDE até o processo de fazer, relembrando a vocês, todos os processos que são feitos, exame médico, exame de mecânica, prático, aulas práticas de condução de pesado, aulas, exame, depois do exame, CAN em simultâneo, C mais E, como eu já falei aqui, eu chumbei na primeira aula na primeira exame de condução, porque foi um horário muito cedo, isso acho que me atrapalhou. Eu tive uma aula às 7 horas da manhã de segunda-feira e um exame às 8 horas da manhã. Não gostei, se vocês puderem evitar, eu sugiro. Então já passei no C mais E e agora a última etapa foi passar no exame teórico do campo. Eu tirei 57, mas isso não tem a menor importância. O importante é tirar 36, tá? O mínimo que você tem que tirar 60%. Qual que é a minha dica a respeito das provas teóricas? Tem que se pensar bem o português, porque tem muita pegadinha em português do tipo, qual que é falsa? A falsa é não fazer alguma coisa, então é negativa com negativa. Então, se a pessoa estiver mais atentada ao português do que a própria matéria, a pessoa se dá bem, tá? Eu, desde o início, muito antes de eu começar a estudar, eu já tirava mais do que 36. Então, assim, só um pouco de bom senso vai fazer com que você passe no campo. Mas a prática leva a ter mais certeza, tá? Então, quanto mais exames se fizer, nós fizemos um monte durante as aulas, eu fiz um monte em casa também. E é isso que faz com que a pessoa passe com certeza. Então, o processo está feito, agora é esperar os documentos chegar, eu preciso me carimbar lá que eu já tenho campo, e eu já, inclusive, já tenho acertado com o motorista que saiu de Portugal agora, portanto vai demorar umas 3 semanas para voltar em Portugal. Quando ele voltar, eu ser o segundo motorista dele na Prima Frio, tá? É uma boa opção começar na Prima Frio, porque dá oportunidade. Vocês, como eu acabei de falar, é a empresa que dá mais oportunidade. O primeiro que eu contactei, já havia contactado outros, mas esse realmente mora pertinho da minha residência, eu contactei ele, não fez grandes exigências, a única exigência que ele falou é que não pode beber álcool e conduzir. Achei ótimo. Falei que tem 57 anos, que eu tenho 57 anos, e falou, não vejo problema algum, até prefiro. Quer dizer, então, é uma pessoa, inclusive, que acho que está bem preocupado com segurança. É também a minha preocupação, de que a segurança em primeira mão, não é para rodar quilômetros e fazer mais dinheiro que tem importância. A segurança para mim vem em primeira mão, tá? Agora falando um pouquinho de Prima Frio, tá? Eu já tinha mais ou menos a ideia e foi assim que me passou o primeiro motorista, que eu deverei ser o segundo dele, tá? Que tem o caminhão. Ele me falou que as condições da Prima Frio são 1.100 euros de salário, tá? Mas para segundo motorista, 4,5 cêntimos o quilômetro rodado, que uma média se faz 15 mil quilômetros a rodar 2 caminhonistas no mesmo caminhão. Isso aí dá por volta de mais 700 euros. Então, seriam 700 euros mais os 1.100. Para começar, 1.800. É muito? Não é muito para Portugal. Para caminhonista, para Portugal é muito dinheiro. 90% da população em Portugal ganha menos do que 1.000 euros. Então, para uma pessoa que tem 57 anos como eu, iniciar numa profissão ganhando 1.800 euros, está muito bom para Portugal. Se vive razoavelmente bem em Portugal com 1.800 euros. Bom, então o processo está feito. Eu comecei com esse processo em outubro e fiquei ao mesmo tempo
fazendo o processo da carta de condução C+E, INCAN e pesado, até fevereiro. Em fevereiro eu tive que ir ao Brasil, atrasei um mês, e a partir de fevereiro eu não consegui mais conciliar. Eu preferi abandonar o TVDE para me dedicar única e exclusivamente ao CAN e ao C+E. E então foram de outubro a maio, foram exatamente 7 meses, sendo que outubro, novembro, dezembro, janeiro e o comecinho de fevereiro eu fiz em conjunto. As pessoas podem conciliar, mas vão demorar mais tempo. Então essas são minhas dicas. Se tiver alguma dúvida, deixa algum comentário aí que depois eu respondo. Pode mandar também uma mensagem para mim direta e eu vou tentar ajudar todos aí, ver se os brasileiros, portugueses, cabo-verdianos possam rodar mais por Portugal, e nós vamos aí dominar esse transporte, essa profissão aí pela Europa, porque o pessoal aí ganha bem. Eu já vi aí oferecimento aí de salários de 4.800 na Alemanha, mas precisa ter experiência, não é o meu caso, mas eu vou ter. Então acho que é uma boa oportunidade. É um trabalho duro, mas tem suas vantagens. Para quem é um bocado aventureiro, acho que vale a pena. Se vai dar certo, não sei. A minha meta foi mínimo 9 meses para ver como é que funciona, máximo 5 anos. Como eu tenho 57 anos, é mais ou menos isso aí que eu quero trabalhar. Entre 9 meses para ver se eu acerto, se minha família acerta, e 5 anos. Obrigado.